Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Negocia Trampo. Eu sou Paola e hoje, para esse bate-papo, a gente fala um pouquinho sobre os desafios do mercado de saúde e segurança do trabalho. E mais uma vez, para trazer um pouco desse tema, eu trouxe o Kleber Willis, que é diretor técnico da Negocia Trampo, e também a Stephanie, que é gerente administrativa, da Negocia Trampo. Sejam bem-vindos. É bom, agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos lá falar do mercado e das oportunidades. Obrigada mais uma vez também, vamos lá. Boa. Trouxe até uma colinha que eu vou trazer alguns dados, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de saúde e segurança. E, Kleber, pelo que a gente está vendo aqui, o Brasil ele tem mais de 21 milhões de empresas ativas. Nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso. E cerca de 90% dessas empresas são microempresas, E aí, como é que você acha que esse cenário influencia para as empresas contratarem ou deixarem de contratar profissionais de SST? Perfeito, boa pergunta, viu, Paula? A gente tem um problema que não um problema, mas talvez uma dificuldade ou um desafio. Que dificuldade é muito grande. Mas qual que é o desafio? Cultural. Quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa, a gente traz segurança do trabalho no meio preventivo. Quando a gente traz para a América do Sul, principalmente o Brasil, a segurança do trabalho ela tem uma força legal. Isso é ruim. Por que é ruim? Tem um estudo baseado, se eu não estiver enganado, eu só não vou lembrar o órgão que fez, se foi ANANT, NTE, mas é que 96% das empresas não contratariam segurança do trabalho se não fosse obrigado. Isso é muito ruim. Isso acaba fragilizando a nossa área. Então a gente tem um número aumentando de acidentes gradativamente todos os anos. Nós temos um número elevado de profissionais se formando todos os anos, mas onde estão esses profissionais? Então acho que o desafio nosso da área de segurança do trabalho começa por aí, mudar a cultura de entendimento, ou seja, por que eu devo contratar? Por que eu devo ter um profissional? Por que eu devo investir em SST? Boa. Esse é um número bem alarmante, Ou seja, a gente atua muito mais no efeito do que na causa, Então a gente se preocupa muito mais em sanar quando tem um problema do que, de fato, trabalhar numa prevenção. E aí você trouxe um pouquinho desses profissionais. E aí, outros dados também que eu trouxe aqui, a gente tem cerca de mais de 430 mil técnicos de segurança formados no Brasil e pouco mais de 80 mil tem hoje um vínculo ativo, Como é que você enxerga hoje essa diferença tanto da formação quanto da empregabilidade desses profissionais? Perfeito. E isso é uma dor muito importante. Por que é uma dor importante? Com a ideia que a gente falou, que a gente trouxe em alguns episódios atrás, da construção da plataforma da Negocia Trampo, a gente começou a enxergar isso daí. Por quê? Você via muitas pessoas num grupo de WhatsApp falando: pessoal, alguma vaga, nem que seja para mim iniciar como auxiliar, como assistente de segurança, uma função que nem existe no CBO na profissão, assim como especialista não, analista de engenharia, não existe o analista médico. O mercado cria isso para questão financeira, mas isso é outro problema. Então a gente se forma, mas não consegue adentrar no mercado. E aí você cria um pouco de frustração para o mercado, Sim. Um pouco de frustração para a pessoa que talvez tinha aquilo como um desejo de profissão, de família, ou que ele enxergou em algum momento e não consegue entrar no mercado por ele ser não fechado. Porque 86 mil é bastante pessoas. Mas, gente, estamos falando de 21 milhões de empresas. E se você tira 90% disso, são 10% de empresas que batem muito mais profissionais formados. Sim. E quais são os graus de risco, onde eu preciso me enquadrar, como que eu posso aparecer. Então a Negocia Trampo, ela participa desse desenvolvimento tecnológico para apresentar esses profissionais para o mercado. Porque às vezes você se forma e não sabe como entrar no mercado. Que qualificação você tem que ter, onde você consegue chegar, para quem que você vai trabalhar. A Negocia Trampo, ela vem com essa ideia, de trazer você como profissional e te colocar aqui, enxerguem para mim, olhem para mim, essa que é a ideia principal. Então acho que assim, um dos principais desafios é saber como se enquadrar no mercado de trabalho. Eu falo uma coisa muito importante, toda reunião que eu bato um papo de segurança, Paula, é fácil de vender como profissional, mas não é fácil vender segurança numa empresa. E é aí que eu sempre falo para os técnicos: aprendam a vender segurança, não se vender. Não que eu sou formado em NR35, NR30, sou instrutor. Mas se eu não chegar na empresa e souber vender segurança, eu vou me frustrar na profissão. Esse é um grande desafio do profissional da área de segurança do trabalho.
Boa. E até aproveitando esse gancho que você deu, a gente tem percebido um aumento expressivo nessas vagas, né, de dentro da área de segurança do trabalho, envolve engenheiros, enfermeiros, os técnicos em si, mas você percebe esse aumento de vagas por uma valorização real do profissional ou apenas para cumprimento de normas legais? Aí a parte doída, né? Eis a questão. Isso o ovo ou a galinha. É isso. Eu acho que assim, nos últimos anos, como eu venho de indústria, eu venho de consultoria, indústria consultoria, a gente começa a enxergar o seguinte: muda-se a norma, corre para atender. Necessidade. Sim. Muda-se a norma de novo, não preciso atender. Perdi a necessidade. Então, assim, eu acho que a gente começa a dar uma oscilada no mercado em relação a isso. Gostaria muito que fosse cultural. Poxa, vamos implantar segurança do trabalho. Estou indo embora para casa, estou levando meu EPI. Isso não é no Brasil. No Brasil, eu deixo, quebrou, eu sou, né? Fora do país, eu sou responsável pelo meu EPI, pelas minhas prevenções, de como chegar numa empresa. Se eu não tenho EPI, eu não entro e não executo minha atividade. Então, a gente precisa mudar um pouco essa característica. Eu acho que vem crescendo, sim, mas por causa de mudança de postura de algumas empresas, alguns segmentos, necessidade, faturamento, o cara muda de risco, e aí o cara tem que abrir, sei lá, ele tem 100 funcionários, caiu para 102, depende do grau de risco, ele é obrigado a contratar alguém. Necessidade, obrigação. E ainda não cultura, mas tem muita empresa pequena que está fazendo algo legal, diferente no mercado. Talvez ela não tenha um CLT, mas ela tem a preocupação de buscar uma consultoria para fazer esse atendimento para ela. E aí a consultoria tem que buscar no mercado um profissional que saiba fazer isso. Então, eu acho que o mercado está se adaptando ainda. E como é que a negociação consegue auxiliar nesse exato momento, né? Porque a gente fala muito de uma necessidade que às vezes pode ser pontual ou não. E aí o que eles podem procurar na plataforma para ter esse retorno, né? Digamos assim. Bom, a plataforma, a gente gosta de brincar, né? E de falar que a plataforma está ali para resolver alguns problemas. Isso aí. Né? Um deles é demonstrar a qualidade dos profissionais. Por que demonstrar? Colocar um profissional no mercado hoje tem um desafio para as empresas. Então, você sabe, poxa, sou recursos humanos, eu gasto uma energia para achar um profissional, né? Faço uma triagem toda com uns 10, 15, 20, ou às vezes 5 pessoas, não sei, depende do tamanho da empresa. Se determina um tempo, contrata o cara, 2 meses não funcionou, não era aquilo que você queria ou que você precisava, expectativas versus realidade. Então a plataforma, a primeira coisa, ela já tria essa galera, porque ela vai criar um selo de qualidade de verificação, se é verdade ou não, se você tem essa formação, se você sabe fazer isso, se você desenvolve. Para a consultoria, ela consegue ter os profissionais. O profissional ele consegue aparecer para o mercado que está formado. O cliente final ele pode buscar através da plataforma, ele pode buscar através da consultoria. Então a gente consegue conectar as pessoas, conectar as frentes e as necessidades. Então poxa, preciso atender um momento de uma norma, de uma especificação. Vou buscar uma consultoria, vou na plataforma. A plataforma precisa buscar um profissional que saiba mexer com gestão. Eu vou achar na plataforma. Porque também, além de ter as qualificações dele, o cara vai trazer, o profissional vai colocar lá todo o resumo do que ele sabe fazer. E a gente vai entender se é verdade ou não. Então, você consegue buscar uma pessoa específica, pontualmente ou não, porque você precisa. Boa, então acho que mais um ponto só pra gente também continuar essa conversa, né? Lógico. Então, apesar da quantidade de profissionais que a gente tem, né, e as empresas do mercado, a gente ainda vê muitos acidentes acontecendo, né? Então, será que a gente até discutiu isso, mas será que a gente precisa focar um pouco mais na prevenção, mais proativa, do que simplesmente em atender uma norma legal? Como é que se enxerga que o profissional hoje de segurança do trabalho pode ser essa ponte para gerar esse tipo de conexão? Boa. Isso aí a gente volta com o achismo. E aí os desafios. A gente fala que você vai lavar uma escada, a água ela sempre vem de cima para baixo. Sim. De baixo para cima só vai se você for com uma alta pressão. Para não falar o nome no mercado daquela que você joga, todo mundo sabe. Sim. Aquela lavadora. Então é sempre de cima para baixo. O que a gente fala que o que me dói quando eu vejo um profissional num grupo reclamando: a empresa Paloma não quer fazer segurança, a empresa Stephanie não quer. Cara, mas o que você fez? Qual foi o seu melhor na empresa? O que você fez de diferente? Então eu falo assim, se a gente não muda a cultura, eu sou pequenininho, eu preciso ensinar a minha empresa a atender segurança. Por onde eu começo? Pela minha gestão. Se minha gestão acredita em mim,
ela não precisa me dar dinheiro para investimento, isso, aquilo. Isso faz parte de um budget que você vai ter para ano. Mas ela precisa acreditar no que eu estou falando de segurança. Quando eu começo a mudar a característica, o entendimento, a cultura, a maturidade do meu gestor, vai ser muito mais fácil de implantar segurança. Então, por isso que eu falo, nós como profissionais precisamos atender, chegar nas pessoas certas. Aí a gente dá um próximo passo. Eu acho que esse é o caminho. Tudo que ele falou, porque olha, eu tô aqui tendo uma aula, tô aprendendo até mais aqui. São só 22 anos de experiência no mercado, Só né? isso, Então, Só um bocadinho. só um pouquinho pra gente. E aí, só mais uma penúltima pergunta antes da gente encerrar. A gente vê que tem muitas plataformas digitais surgindo, né? Legal. Inteligência artificial, então a gente acaba trazendo esse viés muito tecnológico para o mercado, né? Então, queria saber um pouquinho, já que esse é o podcast da Negocia Trampo, como é que a Negocia Trampo hoje pode ajudar a descentralizar a segurança do trabalho e democratizar, para permitir que qualquer profissional hoje, esteja em Paraupeba, esteja em Alagoas, no Sul, no Iapoque, ao Chuí, como é que ele pode hoje ter na Negocia Trampo uma oportunidade de expandir hoje o seu mercado de trabalho mesmo. De Iapoque ao Chuí, essa é da minha época. Essa é da minha época, é legal. Mas é legal porque eu falo isso porque eu fui responsável pelo setor de segurança do trabalho de uma empresa nacional, com várias filiais. E aí o entendimento era muito... a gente fala que é muito engraçado, segurança é igual a qualquer lugar. Porém, como se implanta, enxerga, vê e age é diferente no Brasil inteiro. Sim. Então, do jeito que eu fazia em São Paulo, não era o jeito que eu fazia no Rio, não era o jeito que eu fazia no Rio Grande do Sul, não era o jeito que eu fazia em Pebas, por exemplo. Pebas é para quem já é de Paraupeba, já conhece. Já é íntimo, né? Já é íntimo. Então, assim, esse foi o desafio. Por quê? Descentralizar a informação, o conhecimento. Como que eu faço para fazer isso? Então, a ideia da plataforma foi isso. Quando a gente, dentro da plataforma, tem um item lá que a gente chama de capacitação de treinamento, é para quê? Para eu pegar um profissional do Rio Grande do Norte, por exemplo, que nós tivemos uns 10 trabalhos feitos lá nos últimos 3 meses, foi bem bacana, que aquele profissional que faça aquele trabalho lá, faça igual o cara que está fazendo em São Paulo. Uma coisa é como eu enxergo, como eu vou desenvolver ele, mas o procedimento operacional é o mesmo. Então, o que a gente está fazendo na plataforma? Eu estou descentralizando a informação, estou levando para todo mundo. Essa é a primeira coisa. Estou criando um padrão de atendimento. Para aí, não é que é melhor ou ruim ou pior. Não, a gente precisa atender o mercado. Como que o mercado quer ser atendido? Então, a gente quer pegar esse jeito de atender e ver se a gente consegue contribuir com todo mundo. Então, acho que a plataforma está no caminho certo aí. Boa. Última pergunta para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje. Fica tranquilo, estamos aqui para isso. Pergunta difícil, hein? Automação, tecnologia, tudo surgindo, ChatGPT. Como é que você enxerga hoje o futuro da segurança do trabalho, pelo menos nos próximos 5 anos? Boa. Qual é o futuro mesmo para esse segmento? Desafios Quais são os tecnológicos. desafios? Boa, bacana. Eu tenho certeza, né, que o profissional tem que começar a se adaptar a algumas coisas. A gente passou na área de segurança do trabalho muito tempo papel e caneta. Esse foi um grande desafio. Por exemplo, 5 anos atrás, já tinham profissionais mexendo com dashboard e com Power BI. Até hoje tem profissionais que ainda não sabem mexer nisso. Isso é um desafio. Isso é verdade. Né? E por que é um desafio? Quando eu vou começar a criar indicadores dentro da empresa, eu preciso saber o que eu vou analisar. Como que eu vou analisar? Você vai falar com algumas empresas, você vai falar de KPIs, o cara não sabe o que é, ele sabe o que é um indicador. Beleza, é a mesma coisa, né? Uma nomenclatura internacional, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, quais indicadores eu uso? Se eu for trabalhar naquele mesmo indicador que eu vou falar, e aí me dói isso quando o cara vem falar para mim, eu tenho um indicador de segurança. Tem, legal. Horas de treinamento. Número de acidente. Está muito fechado. Gente, a gente precisa enxergar mais. Eu preciso enxergar, por exemplo, a pirâmide de Frank Bird. Eu tenho na minha empresa? Não, não tenho. Por quê? Porque eu não tenho 10 acidentes na minha empresa. Mas você tem 1000 desvios para ter 10 acidentes. Então você não poderia ter 10, você poderia ter 9 se você olhasse para a sua pirâmide. Então acho que assim, a gente precisa se adaptar e entrar para a tecnologia. Seja era uma plataforma que eu poderia estar só vendendo meu peixe, seja era um curso, seja uma capacitação, acho que isso é importante para o profissional da área de segurança do trabalho. Ele entender que lado, que caminho que está aí na segurança do trabalho e ele tentar acompanhar. Alguns vão conseguir, alguns infelizmente não. Eu acho que é isso que vai mudar um pouco do mercado. E até aproveitando antes, eu falei que era a última pergunta, mas acho que você está falando e me deu mais um insight, mais uma pergunta, né? Você falou muito dessa questão dessa capacitação desse profissional. Hoje, esse profissional consegue encontrar na Negocia Trampo
essa capacitação, esse desenvolvimento profissional para ele? Consegue. Não só consegue, como pode. E deve, né? E E deve. deve. Na verdade, sim. A gente, brincando aí, mas dentro da plataforma hoje, no nosso menu, além da capacitação de treinamento, nós teremos também algumas lives para bater esse papo, né? Para tentar desenvolver isso no profissional. Eu dei aula no Senac, e para mim foi maravilhoso, foi muito bom, adorei. E eu comecei a ver muitas dificuldades na aula, porque eu fiz 3 faculdades. Aí você fala, pô, você é entendido? Não, mas 3 faculdades para aprender na prática as coisas. Então, quando eu cheguei no Senac, meu desafio foi tirar tudo que está do papel e colocar na prática para os meninos viverem. Então, acho que quando eu quero levar isso para a plataforma, é o que a gente está fazendo. Então, a plataforma, a ideia é auxiliar em como ele pode ter posturas de gestões, como o profissional pode vender o seu trabalho de segurança, que é aquilo que a gente falou, vender segurança, não vender como profissional. Então, a plataforma ela vai auxiliar nisso. Então, a gente vai ter lives, vai ter treinamento, vai ter books para a galera poderem dar os primeiros passos. E aí sim, a gente tem lá uma IA para tirar dúvidas técnicas, e se a gente não tiver enganado, tem os próximos passos aí que vai ter uma mentoria exclusiva para quem quiser, de como atuar em área de segurança. O cara acabou de se formar, caiu no colo, virei técnico de segurança, caiu no colo, virei coordenador de segurança. O que eu faço? Acabei de virar coordenador, não sei. Então a gente vai ter lá também essa capacitação para ajudar a galera. Boa. E na própria rede social da Negocia Trampo, a gente também tem alguns lançamentos de algumas dicas, de alguns posts mais direcionados para esse desenvolvimento. Perfeito, é isso. Né? Isso. Então é isso, gente. Agradecer pela sua participação. E aí, mensagem final, pra gente só encerrar o nosso bate-papo. A minha mensagem, infelizmente, é: vem cá, fala com a gente, pô. Entra na plataforma, brinca um pouco com a gente lá, vocês vão gostar. Vai valer a pena pra você que é profissional, pra você que já é formado ou que está se formando, tá bom? Um abraço pra vocês. Siga a gente também no Instagram, tá bom? Negocia Trampo lá. Mandem ideias pro próximo podcast pra gente fazer pra vocês, responder as dúvidas, tá bom? Então vem com a gente no Negocia Trampo. Boa, e se você também ficou com uma dúvida, tá curioso? Chama a gente para uma conversa, a gente tá nas redes sociais, de LinkedIn, Instagram. Então, vem para Negocia Trampo e deixe que as oportunidades encontrem você. Tchau, tchau.